Prezado amigo e irmão, nossa saudação no Senhor e Salvador Jesus a todos os amados irmãos e o convite para nós então termos o nosso momento de estudo desta semana, hoje sob o tema A Lei de Deus, o segundo mandamento. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a todos abençoe com sua presença e graça. Amém. No primeiro estudo vimos os três usos da lei, freio, espelho e norma. No segundo estudo da semana passada, iniciamos o estudo dos mandamentos, uma reflexão no primeiro mandamento. E hoje damos continuidade analisando o segundo mandamento. Muitas ideias aqui que eu vou apresentar foram tiradas do livro A Ética de Cada Dia, do já falecido pastor e professor Martin Carlos Ward. Que Deus acompanhe a nossa reflexão do dia de hoje. Mas antes de iniciar o estudo de hoje, preciso responder a pergunta que ficou no ar do estudo da semana passada, o estudo número 2. O que o primeiro mandamento tem a ver com a nossa consciência? Respondo de maneira bem resumida. Se eu me guiar pela minha consciência, fatalmente vou me afastar de Deus, pois a minha vontade humana, ela é pecaminosa. Ela não reconhece, por isso, Deus, e nem quer seguir ao único Deus verdadeiro, muito menos guardar ou cumprir os seus mandamentos, que são santos. Preciso então deixar que Deus governe meu coração, o meu espírito, portanto, também a minha consciência. E então Deus governará toda a minha vida. O segundo mandamento encontramos em Êxodo capítulo 20, versículo 7, onde lemos: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lutero, no Catecismo Menor, deu a seguinte explicação: devemos temer e amar a Deus e, portanto, em seu nome, não amaldiçoar, jurar, praticar a feitiçaria, mentir ou enganar. Mas devemos invocá-lo em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. Podemos identificar uma relação muito interessante entre os mandamentos e a primeira petição do Pai Nosso, quando Jesus ensina a orar e fala justamente sobre o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. No Antigo Testamento havia uma seriedade muito grande quanto ao uso do nome de Deus, conforme lemos em Levíticos 24, o versículo 11 e 16. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio, casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Salumite e era filha de Dibre, da tribo de Dan. Certo dia, no acampamento, numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés. Quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro que more no meio de vocês. Quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Essa era a maneira como o segundo mandamento era tratado com seriedade entre o povo de Israel. Aliás, a lei cerimonial e a lei civil do Antigo Testamento previam a pena de morte por apedrejamento para quem usasse mal o nome do Senhor Deus. Sabemos que estas leis cerimonial e civil, elas não permaneceram para os nossos dias, somente permaneceu a lei moral. Mas um detalhe importante é que Israel era uma teocracia, ou seja, Deus governava. E de certa forma este juízo
é uma antecipação do que vai acontecer no dia do juízo final. Ou seja, a pessoa que não aceitou o nome estará sob a ira de Deus e será condenada. O nome tem importância fundamental nas relações humanas, assim que os sem nome na praça, por exemplo, são marginais da sociedade e aqueles que têm nome exercem influência marcante com a autoridade. A pessoa se identifica pelo nome. Na certidão de nascimento, o nome é a prova de que, como cidadão, a pessoa existe. E o cartão de visitas com o nome da pessoa abre o diálogo e convida para uma relação de respeito. O marido dá o seu nome à esposa e a esposa aceita o nome do marido num intercâmbio de responsabilidade mútua. Por isso, usar o nome de alguém importante representa poder e influência, como se verifica, por exemplo, em ambientes políticos e econômicos. Deus protege o bom nome da pessoa, especialmente no 8º mandamento. E quando pensamos nestas ideias aplicadas a Deus, vemos que no 1º mandamento, Deus se identifica e convida a pessoa para uma relação de amor e fé através de Jesus Cristo. E agora no 2º mandamento, Deus fala do nome pelo qual ele pode ser identificado, conhecido e acessado, usando uma linguagem mais atual. Lutero comenta no Catecismo Maior: assim como o 1º mandamento instruiu o coração e ensinou a fé, assim este mandamento, o 2º mandamento, nos conduz para fora e põe a boca e a língua na relação correta com Deus. Porque a primeira coisa que brota do coração e se manifesta são as palavras. Vamos verificar alguns textos bíblicos que falam do nome ou dos nomes de Deus. Gênesis 17, versículo 1, lemos: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Simplificando, honra e glória a Deus, o Todo-Poderoso, em toda a tua vida. Em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, lemos: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ou, Deus é Deus por si mesmo, não precisa de nada nem de ninguém. Ele sim é suficiente em si mesmo. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, lemos: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. É dessa forma. Não brinca com coisa séria, pode dar errado. E em Isaías 42, versículo 8, lemos: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ou seja, só Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, deve ser adorado, honrado e glorificado por todo ser humano, especialmente pelos cristãos. E no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, versículo 23, lemos assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer
Deus conosco. É isto, para que não pairasse dúvida pela dificuldade de compreensão dos humanos, o próprio anjo de Deus dá a explicação. Claro como o dia, portanto. Emanuel é outro nome, o nome do Deus que está conosco. Voltando à explicação de Lutero, vemos que este mandamento possui um aspecto negativo e um aspecto positivo. No aspecto negativo, Deus proíbe o uso do seu nome em vão. O uso de qualquer jeito ou maneira de seu nome. Expressões do tipo, meu Deus, Deus me livre, vá com Deus, quando faladas automaticamente e não se pensa no que se está falando, elas também entram nesta classificação. Deveria-se evitar também brincadeiras envolvendo o nome de Deus, como aliás recomenda o apóstolo Paulo, em Gálatas 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Há lendas que dizem que os copiadores da Bíblia, quando iam escrever o nome de Deus, paravam o seu trabalho, tomavam um banho e só depois retornavam. Ou, na leitura pública, quando se chegava ao nome de Deus, segundo estas lendas, este não era pronunciado. Fazia-se uma pausa. E então, esta pausa mais estendida, e todos sabiam que se tratava do nome de Deus que estava escrito ali. Não sabemos se é verdade ou não, mas em todo caso demonstra um respeito bem especial ao nome de Deus. E cá entre nós, falta muito este respeito hoje em dia. E não só entre os não cristãos, mas entre os cristãos, entre nós, portanto, precisa reavermos este respeito para com Deus, para com o nome de Deus. E este mandamento, ele condena, ou nele Deus condena, toda identificação falsa de Deus nos cultos pagãos. Também as imitações erradas nos cultos cristãos. Toda feitiçaria, curandeirismo no nome ou através do nome de Deus, bem como o julgamento ou juramento falso, em que se usa o nome de Deus indevidamente. E sobre o juramento, é interessante observar que em certas situações nos é exigido o jurar, como por exemplo no casamento ou no caso de nós homens, na idade de prestação do serviço militar, quem não serviu o exército, ele precisou fazer o juramento à bandeira, bem como também na confirmação ou ainda na profissão de fé. E a questão aqui é se jurar levianamente por qualquer coisa, ou mesmo para sustentar uma mentira. E mais uma coisa, juramento é promessa. E se prometeu, cumpra. Prometer e não cumprir traz problemas seríssimos, como diz Paulo. De Deus não se zomba. E no aspecto positivo deste mandamento, podemos pensar de imediato no nosso batismo, quando além do nosso nome, o próprio nome de Deus é pronunciado. Nascemos de novo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebemos um nome bem especial, Filho de Deus. E como lemos em Romanos 8, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, ou Pai, meu Pai. E em Romanos 9, 26, lemos,
E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Uma vez na fé, pela qual o nome de Deus é dado à pessoa, o cristão participa de Deus. Isto é, Deus passa a estar presente de uma forma viva na sua vida. Isto vai ter, claro, algumas implicações muito importantes. E a primeira delas é: o cristão que foi transformado pela fé no Evangelho de Jesus tem agora a responsabilidade de assegurar a proclamação desta revelação do nome de Deus. Quantas pessoas você conhece que ainda vivem na ignorância com respeito ao nome de Deus? Deus conta com você para convidar, chamar e trazer estas pessoas para perto dele. Como bem o ensina Paulo em Romanos 10, versículos 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E ele continua: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Segunda implicação muito importante do nome de Deus: o cristão é chamado de sal da terra e luz do mundo. Mateus 5,14. Naturalmente, os não cristãos observam a nossa vida e nosso proceder para poder achar algum erro ou algum engano. Temos a responsabilidade de representar o próprio nome de Deus diante de quem não é cristão, apesar de sermos nós ainda pecadores. Terceira implicação muito importante do nome de Deus em nossa vida como cristão. Um grande privilégio que o cristão tem é poder chegar diante de Deus através da oração, quando o próprio Jesus nos ensinou a orar em seu nome. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aliás, a oração em nome de Jesus apresenta a Deus as necessidades do cristão e do próximo. Reconhece a sua participação na vida e solicita a permanência de Deus na alegria e na dor em todo o dia. A oração em nome de Jesus também agradece sua bênção, sua graça, sua ajuda e o seu livramento. A oração em nome de Jesus também louva a Deus e o glorifica, pois é Ele o Criador, o mantenedor e o provedor de toda boa dádiva para a vida de cada cristão. A oração em nome de Jesus coloca o cristão ao alcance da mão poderosa de Deus em todas as situações da vida. Como diz Lutero no Catecismo Maior, é uma muralha de ferro contra todas as investidas do inimigo de Deus. Por isso, entregar-se nas mãos do Deus Trino pela oração feita na fé coloca Deus como defensor do cristão em todas as necessidades e situações da vida humana. Como lemos em Marcos 14, 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É como se Jesus dissesse nessa última frase: a carne é fraca. É fácil querer resistir à tentação. O difícil
mesmo é conseguir. E a gente tenta. Nós temos muito disso. Pode deixar. Eu faço e depois não faço. Foi apenas fogo de palha e logo apagou. Isso naturalmente não pode significar que o cristão queira domesticar Deus usando o nome de Jesus para os seus interesses pessoais ou a sua cobiça, querer ordenar a Deus. Para saber se nossas orações honram e glorificam o nome de Deus, precisamos sempre nos perguntar: nosso pedido edifica, visa o bem? O bem de quem? Em Tiago 4, versículo 3, lemos: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Prezados, somos chamados a usar bem este nome, o nome de Deus, pois ele dá sentido à nossa vida e assegura que o verdadeiro Deus está conosco. E para concluir, o nome de Deus é muito dinâmico e envolvente. Participar no nome pode parecer coisa simples, mas ao contrário, envolve a pessoa humana toda, o cristão que recebeu o nome de Deus num compromisso de responsabilidade, como já vimos anteriormente. Por isso é assunto sério e muito importante fazer a diferença entre uso e abuso do nome de Deus. Abusar, na explicação de Lutero, é em seu nome amaldiçoar, jurar, praticar a feitiçaria, mentir ou enganar. São coisas que Deus proíbe e não quer ver o seu nome misturado nessas lambanças. Usar o nome de Deus é invocá-lo em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. É isto que honra e glorifica a Deus e será bom para mim, para minha família, para todas as pessoas. E preste muita atenção nisto. Não se pode receber o nome de Deus e ser falso com ele e com as pessoas à nossa volta. Usar o nome de Deus implica em fugir da hipocrisia. Quem usa o nome de Deus, quem é chamado de cristão, ele precisa ser autêntico, sincero, verdadeiro e transparente. Assumir a sua postura, a sua função de filho de Deus. E como Deus não é falso, assim quem usa o nome de Deus, ele precisa fugir da falsidade, da hipocrisia, da idolatria. E aí, estamos dispostos a fazê-lo? Ou vamos continuar brincando com coisa séria? Deus, ou melhor, de Deus, não se zomba, advertiu o apóstolo Paulo. Aprendamos então todos a lição e desfrutemos da bênção de termos recebido o nome que é excelso, que está acima de todo nome e que é também nosso amado e querido Emanuel. Bênção de Deus a todos e até semana que vem, quando estaremos estudando o terceiro mandamento. Deus os abençoe. Amém.